Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, irmãos, estar aqui nesta tarde com os irmãos. Dizer aos irmãos que a igreja, ela está de parabéns, pois a igreja está sendo igreja. A igreja foi feita para ser um canal de referência, né, pastor? Para todas as localidades. E louvado seja Deus, a igreja da Muribeca tem sido esse espelho de referência. Então isso significa que a igreja está funcionando no local em que ela foi instalada. Ela está aqui para ser a maior fonte de referência para esse distrito e para esta cidade. Então, meus irmãos estão de frente desse trabalho. Se a gente que é humano admira e acha bonito, os céus devem estar em festa, em alegria, porque são essas coisas que faz Jesus entender que valeu a pena ter vencido o Calvário para que a sua igreja continuasse dando continuação à sua obra. Eu convido os santos a ler conosco o livro de Salmos, capítulo 100, um culto diferente, um culto de adoração, um culto em que haverá continuidade nos céus, porque nós sabemos que a adoração ela vai passar desta vida para a vida eterna. Você é um adorador não para hoje apenas, mas é um adorador para toda a eternidade. E você que nos ouve e que ainda não está na posição de adorador, o momento é esta tarde. Esta é a tarde propícia para você entregar o seu coração a Jesus Cristo de Nazaré e virar um adorador por excelência. Salmos, livro 100, no seu primeiro versículo, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, e sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus âtrios com hino de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Geralmente os salmos que o rei Davi escreveu, alguns historiadores têm como detalhar o salmo, né? Ele escreveu esse salmo porque ele estava sendo perseguido, ele escreveu esse salmo porque ele estava triste, ele escreveu esse salmo porque ele estava alegre. Já o Salmo 100, a gente não sabe que fase da vida Davi escreveu. Se foi quando ele estava vindo de uma batalha, chegando de uma batalha, não sabe se foi quando ele estava em uma madrugada de oração, de adoração. Uma coisa nós sabemos, que Davi era alguém que entendia de adoração. Às vezes as pessoas conseguem fazer tudo, mas não conseguem ter assim o instinto, o intuito de adorador. Adorador, ele não adora pelo tempo nem pelo espaço, ele não adora apenas um local, ele não adora apenas um evento, ele adora o tempo inteiro. Às vezes está tudo desabando ao lado de um adorador e ninguém entende como é que ele consegue olhar para o alto e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vive. Eu acredito que a maior geração de adoradores da história do planeta são os crentes, porque ninguém consegue adorar em momentos de dificuldades como os crentes conseguem adorar. Às vezes o crente está apanhando em casa, está apanhando na rua, está apanhando no trabalho, está apanhando na vizinhança, e de repente, né, pastor, ele consegue entrar no ambiente em adoração.
Tem pessoas que às vezes dão um curto-circuito no cérebro. Tem pessoas que perseguem o crente de uma maneira tão inexplicável e de repente ele vê o crente chegando no trabalho no outro dia, quando ele armou tudo no dia anterior, fala assim: hoje eu pego aquela irmã com a cabeça baixa, triste, abatida, porque hoje eu pego nos três. Aí de repente vê o crente entrando, a presença de Deus entrando com ele, a alegria inundando o ambiente, porque isso, irmão, é a essência de um povo adorador. E isso não consegue se explicar em um rabisco de papel. Isso não consegue se explicar conversando, nem tentando explicar alguém, nem tentando brigar quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você não tem, quanto tempo você ora, quanto tempo você não ora. O adorador, ele é adorador por algo natural dele. É por isso que não entre na vida de alguém que você vê dando glória, aleluia, adorando, pregando, pulando, trabalhando na igreja, apoiando um departamento, apoiando o outro. Não entre no caminho dessa pessoa para tentar destruir ou paralisar, julgar ou condenar, porque a essência de um adorador é com ele e Deus. Às vezes tem pessoas que caem no leito, que sofrem, que gemem, que passam por tribulação, não entendem que é porque está querendo paralisar ou cortar a asa de um adora. E esse mundo tem tentado de várias maneiras paralisar as asas da igreja, mas não entende que as mãos de Deus estão sobre o povo que adora a Deus. Aleluia. É certo que às vezes a batalha de um adorador ela é oculta. Às vezes a batalha de um adorador é inexplicável. Às vezes você olha para o adorador e fala assim: rapaz, a vida desse pastor não tem problema nenhum, é uma bênção, ele e a esposa sorri bastante, é uma maravilha. Às vezes você olha para o cantor e fala: rapaz, esse cantor é uma maravilha, é uma coisa incrível. Às vezes você vê uma irmã que dirige um departamento, que é uma dirigente de oração, que é alguém que lidera um grupo, que é alguém que está de frente no trabalho dele, e fala assim: essa irmã, a vida é uma bênção, pode fazer tudo, porque tem tempo para tudo. É porque você não sabe que a batalha de um adorador às vezes é eterna. Às vezes você não sabe como está a casa, a luta que está passando lá. Às vezes você não sabe como é que está passando a luta no trabalho, na escola. Às vezes você não sabe o cenário de guerra que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, e está achando assim: deve ser fácil fazer o que ela está fazendo, ou o que ele está fazendo. Se eu estivesse no lugar, eu até faria melhor. Não compreende que a essência de um adorador é dele, as batalhas dele às vezes é oculta. Irmão, como é que você pode dizer que isso é real, que as batalhas de um adorador às vezes é oculta? Imagine o escritor do Salmo 100. Imagine Davi, isolado, sem poder entrar em casa. Os irmãos de Davi o rejeitavam. Alguns pregadores diziam que é porque ele era um homem diferente, era um homem feio, mas nós sabemos que Davi era um homem de gentil aspecto, não tinha cara de guerreiro, tinha cara de doutor. Davi não tinha cara, não tinha aparência de homem do campo, mas Davi era homem do campo. Davi não tinha cara de pastor para pastorear, porque Davi tinha uma cara mansa, mas Davi era pastor no campo. Às vezes a gente está olhando para as pessoas julgando Davi, pela roupa de Davi, pela cara de Davi, pela cor de Davi, pelo tamanho de Davi, e Davi dizendo: enquanto você me despreza no cenário quadrado, eu estou no campo sendo adorador. É por isso que um culto desse, quando nasce o coração de alguém dentro de uma igreja, a pessoa pensa: é um culto comum, é uma tarde comum, é um momento de adoração, de louvor, não vai ter nem palavra suficiente. É porque você não entende que o trabalho de um adorador é para surpreender esta terra. Davi está no campo. Dentro de casa, Davi come pão da amargura. Dentro de casa, Davi come o desprezo. Dentro de casa, Davi é o último a comer na mesa. Dentro de casa, Davi tem que comer escondido. Dentro de casa, Davi é proibido até dizer: eu te amo. Mas no campo, cuidando das ovelhas, Davi diz: eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a única sombra, às vezes a única luz, às vezes o único abrigo que um adorador precisa é só dar certeza de entender: eu sei que o meu pastor supremo está com as mãos sobre mim, dizendo:
Davi está no campo, irmão. Não queira esperar o reconhecimento do homem, nem da mulher, nem do amigo, nem da amiga. Primeiro procure o reconhecimento do seu Deus. Quando você está visando o conhecimento de Deus, você entra em todas as batalhas 100%. Quem entende o que é um adorador entende que adorar vai ultrapassando a fraqueza e vai alcançando um passo de força que o adorador não compreende que tem. Davi está no campo, Davi está com as luzes apagadas, Davi está sem ter ninguém para conversar. E você que já criou um animal, que cria um cachorro, que cria um gato, que cria uma galinha, que cria um cavalo, que você adquire como estimação, às vezes você se depara conversando com ele. Às vezes você está falando, gatinho, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes você já está brincando e regulando o cachorro, como se o cachorro compreendesse. Às vezes você cuida do animal, que você está sozinho, você começa a conversar com ele. Tem pessoas que para conversar, às vezes começam a conversar até com a planta que ela cuida em casa. A essência de quem está só é conversar com aquilo que está próximo. E Davi, muitas vezes ali no campo, à noite, à tarde, sem o abraço, sem a companhia. E às vezes eu quero que você entenda, muitas vezes é melhor você passar um tempo sozinho com Deus, conversando, querendo entender, do que querer agradar e receber a compreensão de uma multidão. A solidão, ela pode até matar, mas a solitude, o momento de preparo, o momento de buscar, de se ouvir, de ouvir Deus, também faz parte da vida de um adorador. Às vezes aquele 1 minuto parado no seu quarto, às vezes aquele 1 minuto parado debaixo do chuveiro, às vezes aquele 1 minuto sentado, olhando para o tempo, é o minuto que você está se ouvindo a si mesmo. Você começa a buscar, a entender onde está acertando, aonde está errando. Ouvindo a si mesmo, você começa a indagar a Deus e conversar com Deus e entender o que é que Deus está querendo falar. Deus te usou, viu, Vasco? Deus te usou fortemente agora. Eu senti os céus te abençoar, viu? Que profetiza na tua vida e os céus trabalham sobre a tua família em nome de Jesus. E Davi está lá no processo dele. E às vezes você no seu processo, às vezes você é adorador no seu processo, às vezes você se sente só. Às vezes você fala, e o pastor não liga para mim, a minha líder não liga para mim, meu irmão não liga para mim. Que processo é esse? Porque Jesus está chamando você, adorador, para um processo de experiência. Um processo sentadinho, tem processo que você vai ter que entrar, largar o seu feijão lá e vir sentar aqui no domingo de manhã para ouvir o professor da aula da escola bíblica dominical, ser alimentado com aquela palavra. Às vezes o processo é você ter que enfrentar, não, hoje eu vou deixar isso aqui, eu vou para o ciclo de oração ouvir a palavra, receber a oração para se alimentar. Às vezes o processo é você dizer, eu vou adiantar minhas coisas todas na terça-feira para dar tempo de eu chegar lá no mínimo, meia hora antes da cama tocar, para que eu possa orar, ouvir Deus falar comigo na oração. Há momentos que o adorador tem que parar, sentar e dizer, hoje eu não vou pregar, não vou cantar, hoje eu vou ouvir, hoje eu quero escutar, hoje eu quero ser ministrado pelo meu Deus, eu quero entender o que é que Deus quer comigo nesse cenário de solitude, nesse cenário de solidão. E Davi está sentado lá. Eu não sei se ele levantou pela manhã e queria dar um abraço a um beijo de Jessé. Eu não sei se ele levantou pela manhã e queria que os irmãos dele dissessem assim, Davi, acorda, vem tomar um café da manhã conosco, venha ser abraçado pelo teu sangue. Talvez, não sei, se ele acordou naquela manhã com aquele propósito. Eu sei que nessa tarde ele parou debaixo da sua planta, debaixo do seu cenário que ele estava, olhando para as suas ovelhas, e Deus dizendo para ele, Davi, fica pronto, porque o cenário de paz vai se tornar agora em um cenário de guerra. E nós temos que estar pronto para o verdadeiro cenário de guerra. É por isso que a flecha ela é puxada para trás, antes de ir para frente. É por isso que a igreja tem que vir para trás primeiro, tem que vir aprender a palavra antes de pregar, tem que aprender a louvar antes de louvar, tem que aprender
obedecer antes de querer dar ordem, tem que primeiro aprender para depois ensinar, tem que primeiro aprender a ser submisso para depois liderar. É por isso que Deus falou: Davi, agora se prepara que a noite de luta vai chegar. E um adorador preparado, a luta não para. Um adorador preparado, a luta não destrói. Um adorador preparado sabe em quem ele está crendo. Quando Davi ouve o ruído do leão se aproximando, quando Davi ouve o ruído do leão com a garra feroz, com as mandíbulas ferozes, com a força feroz, quando Davi ouve o leão chegando sorrateiramente, soberano, porque o leão sabe, quando ele sai para atacar, para caçar, para destruir, ele sabe, o cenário de guerra é dele, é ele a força, é ele o rei, é ele que manda, é ele que destrói. E Davi parado, e Deus dizendo: Davi, ele pode até ser o rei da selva, o rei dos leões, mas eu sou o rei dos reis. Vai e encara, Davi. Às vezes a igreja precisa ter força, irmão, para entender a hora de atacar. É hora de Davi ficar sentado debaixo da árvore, é hora de Davi dar comida à ovelha, é hora de Davi tirar galho de pelo de ovelha, mas é hora de Davi dizer: agora eu estou pronto para a guerra, eu vou ter que enfrentar leões. A igreja tem que sair debaixo do pé da árvore e tem que começar a entrar no campo de batalha e dizer: pode vir com a sua idolatria, pode vir com a sua seta, pode vir com a sua carnalidade, pode vir com o seu processo mundano, com sua prostituição, que eu vou contra você, leão, em nome de Deus de Israel, crendo e respeitando a minha fé. E a igreja Assembleia de Deus aqui da Unipeca precisa de crentes que defendam a sua fé, que diga para esse mundo prostituto aí fora que a igreja sobrevive debaixo das mãos de um Deus santo. De um Deus santo. E Davi está dizendo: eu tenho que entrar no cenário de guerra é agora. Eu tenho que invadir é agora. O leão vai dizer: eu vou comer, eu vou destruir. O leão vai dizer: eu volto com a minha caça dentro das minhas presas. Às vezes o inimigo quer entrar na sua casa, na sua família, está dizendo que seu filho já vai ser tragado, que seu casamento vai ser tragado, que sua família vai ser tragada. E você está dizendo: ele é forte, ele é feroz, ele é grande, ele pode destruir mesmo. E Davi dizendo: ele pode até entrar, ele pode ter até um histórico de vencedor, mas contra o meu Deus não tem força. Contra o meu Deus a boca de droga não mata. Contra o meu Deus os trabalhos feitos nas noites, nas matas virgens não mata. Diante do nosso Deus as calúnias, as fofocas não matam. Diante do nosso Deus não há força satânica nesta terra que prevaleça. Davi decide entrar no campo de batalha. Davi decide enfrentar o leão. Parece que a batalha está perdida. Ele tem muita experiência. Parece que a batalha está para ser decidida agora contra. E Deus está pegando a caneta dele na sua mão e dizendo assim: parecia que a sua batalha estava perdida porque a força contra você era maior. Mas eu estou dizendo: nesta noite não haverá morte dentro do seu passo, Davi. Eu quero dizer para você, Davi, nesta noite, é o que Deus está dizendo para a igreja de Unipeca nesta tarde. Deus está dizendo: não importa a fúria nem a fome dos leões, mas nesta noite, dentro do campo, protegido por Davi, não haverá morte daqueles que ele está protegendo. O leão entra vivo e sai morto. Pode ser a força de quem for, pode ser a maldade de quem for, pode ser o levante de quem for, pode ser a calúnia de quem for, pode ser o discreto de quem for, mas quando Deus decide levantar alguém para ele ungir, não adianta nenhuma armadilha armada, preparada, tentar paralisar. Não adianta. Não adianta. Aqui nesta igreja todos são iguais, mas aqui nesta igreja o pastor é ungido para liderar. Não existe decisão sem a do seu pastor.
Não existe ponto assinado sem o seu pastor. Não porque ele é maior do que você. Não, ele veio, esperou o tempo dos 9 meses no ventre da mãe como todos nós. Ele nasceu, aceitou Jesus como todos nós. Ah, mas ele é maior do que você? Não, ele é o homem debaixo da unção de direcionar este povo. Às vezes tem ovelha sendo comida por leão, pastor, porque acha que pode se proteger sem saber da ordenança de Davi. Às vezes pensa que pode beber água fora da fonte sem Davi abrir um caminho para olhar se tem cobra no caminho. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo porque acha que pode decidir pulando as etapas do pastor e não consegue entender que o reino dos céus trabalha debaixo da legalidade, trabalha debaixo da ordenança, trabalha debaixo da potente mão, da diretriz do nosso Senhor. Quando alguém para falar mal do seu pastor, entenda, você está parando para falar mal da terminação do Deus que o mandou. Quando você para falar mal do seu líder, do seu departamento, se prepare, você está parando para falar mal daquele que Deus consagrou. Quando você para falar mal daqueles que está responsável por algo, que está direcionando onde você está, se prepare, você está falando mal daquilo que Deus preparou. E quando você para falar mal do seu pai e da sua mãe, se prepare, que você está correndo risco de morte. Se prepare, filho, quando você mente para o seu pai e para a sua mãe. Se prepare, adorador, quando você está mentindo para o seu pai e para a sua mãe, você está correndo risco de morte. Porque quem mente para o pai e para a mãe está indo contra aquele ungido na história de Deus para te gerar. Muito cuidado. Quem sai debaixo da diretriz paga preço e corre risco de morte. E se eu te pegasse desse microfone agora e falasse assim, irmão, me fale alguém que está reclamando do casamento, sofrendo igual pão apanhando debaixo do pé do cão, marido atribulado, mulher atribulada, pegue ele, pegue ela, vá lá no cantinho, chame no oculto, porque essas coisas é no secreto, vem a pé no canto do pai e fala assim, mãe e pai, falou o que no começo? Falou que não ia dar certo. Saiu debaixo da orientação, da liderança que Deus colocou na casa. Você mulher, você homem, que casou e está falando mal da sua esposa para sua amiga, do seu esposo para o amigo, você que está falando mal do seu cônjuge para as pessoas, cuidado. Cuidado, muito cuidado, porque decisões familiares se resolvem em 4 paredes em casa. Quando você começa a se levantar contra o seu próprio casamento, você está quebrando aquilo que Deus consagrou. E o que nos chama, aleluia, o que nos chama bastante atenção é isso. Quando a ovelha sai debaixo da liderança do seu pastor que está o guiando, ela pode ser comida por leão. Mas Davi está dentro do cenário e o leão morre. O leão tomba. O leão passa a entender que aquilo que Deus colocou as mãos para proteger, a fúria do cão não pode destruir. Mas Davi sai do cenário do campo para adorar. Davi sai do cenário do campo para adorar. Um adorador não pode se contentar apenas em ficar no anonimato. Um adorador não pode ficar apenas no oculto. Um adorador não pode só cultuar nas 4 paredes. Pastor? Um adorador tem que sair das 4 paredes para adorar. Tem que ir para o meio das ruas evangelizar.
tem que ir para o cenário levar a adoração. Como irmão Davi saiu do campo e entra na presença do rei. Para quê? Para adorar. Irmão, como é isso? Me explica esse negócio. Como ele sai do mato, sai do campo, sai de enfrentar leões, sai de enfrentar urso, sai do desaforo da família e vai para o campo de batalha adorar. O rei está possesso, o rei está possuído pelo Espírito, o rei está sendo atormentado. E quem é que sai do campo, quem é que sai da casa, quem é que decide levar a sua voz de adorador, a sua mensagem adoradora? Davi chega até o rei e a voz do adorador, a presença do adorador faz o Espírito recuar. Você é para adorar mesmo, independente das circunstâncias, como diz o cantor. Você é para adorar independente do lugar que você estiver. Às vezes o seu louvor está mudando o cenário de alguém. Não sei se você já aconteceu isso. E você está louvando e alguém está altamente incomodado com o seu louvor. E você está louvando e a pessoa começa a se irritar com a sua adoração. O espírito das trevas, irmão, começa a se debater quando o adorador abre a boca. Mas observe que já teve lugares que você chegou e quando você começou a puxar um hino, o ambiente começou a ficar passivo. Pareceu que entrou algo que foi quebrando os laços, quebrando os milhões. Quantas vezes, até em culto, você às vezes vê o culto todo pesado, de repente você abre a boca, você começa a adorar, de repente você vê o ambiente todo ser modificado. Isso é a presença de um adorador. Não tem a ver com voz, não tem a ver com instrumento. Você pode não cantar tão bem como aquele rapaz ali, com a voz que vai, a extremidade desce. Mas você tendo a presença, até o hino da harpa arranhado, o galo cantando, capela no meu canto, você consegue trazer a presença do Deus do adorador. E quando a voz do adorador entra no ambiente, o demônio corre, sai, foge. O demônio vai embora. Davi ora, Davi louva e o demônio sai. Mas o que acontece com esse adorador? Ele não pode sair para um campo de batalha sem o propósito. Deus não manda o seu soldado adorador para o campo de batalha fora do templo. Não manda um adorador para um cenário de guerra fora do seu propósito. Não existe líder potente que não seja liderado por ninguém. Davi sai do campo para expulsar demônio, mas para ser consagrado vencedor, ele tem que voltar para o cenário que ele nasceu. Tem que voltar para o seu cenário. O adorador que é humilhado, que é desprezado, que é caluniado, que é julgado, recebe a visita do profeta, da maior referência de Deus na terra naquela época, o profeta, o homem que abria a boca e Deus falava, e fechava a boca e Deus parava de falar. O homem que quando Deus queria falar, usava os lábios dele. E nesta tarde, este homem, esta mulher, é você, igreja. Você tem que saber a hora de falar, o que falar e o que deve falar, porque você hoje representa este homem de Deus e essa mulher de Deus. Quando
o homem de Deus visita a casa de Jessé, Jessé compreende o que este homem veio fazer aqui. É vida ou é morte? Na sua boca, quando abre um cenário, ou é vida ou é morte. Se você entendesse a potência espiritual que há no poder da sua boca, como mensageiro, adorador de Deus, entenderia: vou cuidar para não abrir na hora errada. Porque se eu virar esse canhão detonador e o cão estiver na frente, ele vai cair. Mas se eu virar para um local errado, também eu posso matar quem não era para matar. O profeta chega lá, meu querido. E quando ele chega lá no cenário, é uma coisa impressionante. Quem vai na frente correndo, chega. Quem vai quebrando, pulando, descendo de cavalo de guerra, chega. Aquele que comia do melhor, comia primeiro, que se vestia primeiro, que era o bom, que a presença de Davi incomodava, teve que ver Davi ficar lá de fora. Teve que armar tudo, pastor, para deixar Davi fora da reunião. Teve que armar tudo para deixar Davi fora da honra. Porque tem pessoas que acham que tem um destino da sua vida. Você vai ser honrado porque eu vou falar isso. Você vai ser honrado porque eu vou dizer isso. Se eu não botar as mãos em você, você não vai. Se eu não disser, você não vai. E Deus dizendo para os adoradores assim: não importa a força, a idade de quem disse que não irá te honrar. No momento de Deus, Deus fará acontecer. Deus fará acontecer. Deus fará a honra chegar. Davi estava lá de fora e todos estão lá de dentro. E às vezes eu quero que você entenda: nem tudo que está dando certo está certo. Nem tudo que está dando certo está certo. Irmão Marcelo, ele faz tudo explodir. Cuidado. Quando você está assistindo o jogo da Copa do Mundo, quem não gosta do Flamengo, quem não gosta do Bahia, quem não gosta do Palmeiras, alguns desses gostam da seleção. Às vezes tem gente que não assiste jogo nenhum de futebol, mas assiste a final da Copa. O planeta para assistir a final da Copa. Às vezes o atacante pega a bola, dá um drible bonito, pastor, no zagueiro, dá um drible perfeito no lateral, entra na zaga, drible o zagueiro, para de cara com o goleiro, dá um chapéu no goleiro, a bola entra no gol, ele sai gritando, o estádio todo grita, a pátria dele grita: que gol bonito, que golaço. Aí de repente ele olha para o estádio e vê que o placar não mudou. Foi que houve? Há um silêncio do estádio, há um silêncio em casa, há um silêncio na nação, porque o gol foi bonito, mas estava impedido, estava em impedimento, porque o cenário começou certo, mas estava fora da regra, estava fora do plano, estava fora da posição. E não existe liderado tomar decisão fora da liderança. Não existe mutim para dar certo, que queira destruir a posição correta. Não adianta dar um jeitinho para deixar do lado de fora, para matar, para sufocar, porque no momento que Deus disser, fala. Samuel diz que a beleza, que o acesso, que tudo pode estar armado, mas só vai botar um garfo e um pedaço de carne nessa mesa quando o meu adorador entrar no cenário para sentar na mesa. Não adianta armar. Não adianta atrapalhar um trabalho desse. Não adianta atrapalhar um mandamento desse. Não adianta fazer mutim para atrapalhar o que não vê desse aqui. Porque se Deus disser, vou entrar para colocar na mesa, vai ter que esperar e ver Davi sentar e dizer: senta, meu adorador, porque a hora da glória chegou. Aleluia. Diga para o seu cenário de batalha. Diga para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha, para a sua profissão, para a sua escola, para a sua faculdade. Diga: eu não sei o que foi armado, mas o cenário de honra chegou. Chegou. E aí Davi, no meio dos seus. Aí quem está de fora fala assim: mas ele, quem está de fora, ele é. Por que ele? Porque Deus ungiu ele.
cama. Mas ele não serve, não tem problema, Deus ungiu ele. Mas ele não fala, não tem problema, Deus ungiu ele. Mas por quê? Porque ele não precisa ter, ele é adorador. Isso diferencia um do outro. A essência de adorar em meio às suas dificuldades é aquele que consegue adorar em meio de Cristo sem quebrar ninguém. É aquele que consegue adorar em meio de perseguição sem detonar ninguém. É aquele que consegue ouvir as afrontas e dizer: não tem problema, pode me xingar de tudo, que a minha língua está calada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso te provar que eu falei, não preciso te provar que eu disse, não preciso te provar que fiz, não preciso te provar que nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a minha essência. Então eu tenho um testemunho de adorador para zelar. Pastor, eu não vou ficar mais não, porque falaram isso assim, pastor, eu não gostei. Pastor, eu não quero mais não, porque quando eu falo, alguém faz que não gosta. Pastor, é porque você está querendo ser aplaudido, porque está na mesa e Deus dizendo que só precisa ser honrado com meu azeite. Recebe, eu disse, Aleluia. Se você perguntar a uma noiva se o vestido está bom, ela vai dizer está, porque ela escolheu o noivo. Se você colocar uma noiva e colocar um vestido de ouro e o noivo que ela não escolheu, você vai perguntar: o vestido está bom? Ela não, está apertado, está ajustado, não serve. Por quê? Porque não foi eu que escolhi o noivo. Mas quem escolheu ser adorador não precisa de adaptação dessa terra. Não precisa que ninguém te convide a adorar. Não precisa que ninguém precise te colocar no ombro, no colo, para te mostrar como adorar. Quem nasceu para ser adorador, entende o seguinte: eu vou adorar. E esse trabalho de hoje, o culto da noite, o culto de festividade, o culto que acontece no sábado, a vigília que acontece fora do horário do culto, só consegue dar certo quando os adoradores estão envolvidos com a adoração. Quando o adorador entende: eu não vou lá porque eu estou na frente, eu não vou porque eu não estou envolvido. Quando ele entende: eu vou porque é uma oportunidade de eu adorar o meu Deus. E quem adora a Deus não adora de qualquer maneira. Quem adora a Deus não adora de qualquer jeito. Quem adora a Deus não é de qualquer forma. Quem adora a Deus não é só quando eu quero. A mulher samaritana pergunta: Senhor, como eu te adoro? Como é que adora? É no templo, orando no templo, é orando no monte. Ela está dizendo a Deus ali. É o que a igreja do século XXI está perguntando e falando a Deus: eu apoio o departamento daquele, eu apoio aquele culto porque eu estou de frente do departamento, eu apoio porque o departamento é meu, eu apoio porque eu gosto do quem está dirigindo, eu vou apoiar porque o pastor vai estar lá, porque a esposa do pastor vai estar lá, eu vou adorar porque. Por que eu vou ajudar? Por que eu vou lá para o chão? Por que eu vou ajudar a viver um lanche? Por que eu vou ajudar a organizar? Como é que eu vou ajudar a compartilhar? Como é que eu vou ajudar a fazer? Eu vou porque eu sei que eu vou adorar. E quem adora não quer ego de si. Aleluia. Quem adora quer ver a obra andar. Quem adora está envolvido em tudo, irmão. Mas você está de fora dizendo: é muito aparecido, é muito aparecido. É para aparecer. Porque o escondido fica pelo canto com a língua de trapo falando mal. É para aparecer. Ele é chamado para luz. Luz aparece no meio da escuridão. É para aparecer, adorador. É para você aparecer, para o seu Deus brilhar além do seu aparecimento. Mas se você apareça debaixo da glória dele, que debaixo da glória dele você aparece, o trabalho acontece e o nome dele é glorificado. Tem muito adorador parado. Deus usou outro aqui. Quem foi? Levanta a mão aí para ver quem foi. Quem foi? Você foi? Deus abençoe. Que as faculdades se abram para a sua vida, que você se transforme em uma cultura que orgulhe toda a sua família, em nome de Jesus. Adorador é chamado para o cenário. Agora ele sai para combater. Agora Davi sai, não sai para expulsar demônio, não sai para dar comida à ovelha,
Davi agora sai para combater, para chegar no cenário que ninguém chega, para chegar no local que ninguém tem coragem, pastor, para chegar no lugar aonde tem tudo, mas falta ele. Às vezes você vai chegar no lugar que vai ter pessoas com credenciais, que vai ter pessoas com posições, que vai ter pessoas com nomes bonitos, que vai ter pessoas com destaque, que vai ter pessoas com armaduras, com coroa na cabeça, que vai ter pessoas que quando chega no lugar, a terra toda água vai passar. Você vai chegar em momentos e lugares que às vezes vai ter tudo isso, vai ter história de crente, vai ter nome de crente, mas vai estar faltando a presença de um adorador no ambiente para dizer: pode vir, Golias, que eu ramo a sua cabeça. Pode vir, Golias, que eu não aceito o que você está me dizendo. Pode vir, Golias, que eu não aceito que isso que você está fazendo contra a igreja está certo. Pode vir, Golias, que você não vai fazer a igreja recuar. Vai ter pessoas que terão que se levantar e dizer: pastor, conte comigo, que eu estou aqui para o senhor para o que der e vier. Vai ter pessoas que vão ter que se levantar e dizer: pastor, não se preocupe não vai fazer não, pastor, não se preocupe não, eu faço, vamos nós dois, a gente carrega e faz. Ah, mas ele tem nome, ele tem potência, não tem problema não. Eu vou, pastor, eu vou. Porque acima do nome eu tenho a presença do Deus de Israel. E eu lhe convido a fazer a obra com raiva. Lhe convido a fazer a obra com inveja. Lhe convido a fazer a obra com ira. Eu lhe convido a fazer a obra de todas as maneiras que você puder. Só não pare de fazer a obra. Só não pare de fazer a obra. Porque enquanto você estiver fazendo a obra, você está fazendo a Deus. Mas quando você começa a contender contra a obra, você está contendendo contra o seu Deus. E você pode até escapar do meu olho, você pode escapar do olho do pastor, você pode escapar do olho do seu líder, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Eu quero ver você escapar do olho do dono desta igreja. Quero ver você escapar do olho de Deus. Para você tentar se convencer que vai parar porque fulano não está gostando. É daqui para o céu. Doa a quem doer. É daqui para o céu. Fique com raiva quem quiser ficar. É daqui para o céu. Deixe de ir na sua casa visitar, deixe de ir na sua casa tomar um café, deixe de convidar você para uma festa, para um aniversário. Não tem problema. É daqui para o céu. Deixe de ficar com raiva, mas não pare de fazer a obra. A terra não precisa de homem com conhecimento. A terra não precisa de homem bonito com espada na mão. A terra não precisa de crente supertudo. A terra precisa de adorador que entenda, que tente fazer a obra a qualquer preço. É disso que a terra precisa. É de alguém que olhe para o tamanho da lança e diga: você pode ser grande. Enquanto eles correm, para mim é melhor, porque ele é grande. Quando você jogar, eu consigo me esquivar dela, que é grande. Aquele que está de fora, a fronte é grande, o homem é grande, não tem problema. Se eu pegar uma pedra e jogar, se eu não acertar na canela, acerta na testa, porque é grande, o alvo é grande. Deixe de correr dos desafios gigantes para não fazer a obra no corpo, porque eu não posso, pastor, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, meu casamento é corrido. Deixe de estar inventando desculpa para fazer a obra do adorador. Larga a preguiça de canto e vem fazer o nome de Jesus ser lembrado, exaltado e glorificado dentro desta redondeza. Provar para todos os terreiros de macumba dessa localidade, para todos os espírita, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Doa a quem doer. É Jesus Cristo. E sem Ele, acabou. Sem Jesus, acabou. Sem Jesus, acabou. Perca tudo, só não perca a essência de adorar ao seu Deus. Ignore amigos, ignore parentes, ignore irmão da igreja, que a vontade seja tirar de você a essência de adorar. Diga: eu sei que eu estou crendo.
Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei em quem eu estou crendo. Irmão, por que eu estou repetindo isso? Às vezes a resposta sai da mente da gente quando a luta acontece dentro de casa. Comece a dizer dentro de você: eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei porque eu estou crendo. Não é fácil para a gente que é pai de um filho que a gente criou na igreja. Não é fácil para a gente que é pai de uma criança que a gente viu cantar no grupo das crianças. Não é fácil para a gente que é pai de um adolescente que a gente viu cantar no grupo do adolescente. Não é fácil para a gente que é pai do nosso filho jovem que a gente viu cantar no grupo da mocidade. Não é fácil para a gente pai que viu o filho para apresentar coreografia, apresentar peça na igreja, sair do poder que estão evangelizando, e você tem que sair para a igreja e deixar lá o paredão, na cervejaria, nas coisas deste mundo. Não é fácil para a gente que está de frente passar por isso. Às vezes é até difícil, porque quando você chega na igreja, alguém olha e fala: é pastor, é dirigente, é crente, mas o filho está lá. Aí você responde o que eu respondo: eu sei em quem eu tenho crido. Mas por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você está doente, não tem problema. Eu sei em quem eu tenho crido. Está desempregado, não tem problema. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou vindo para a igreja em uma luta mental, não estou decidindo mais o culto, não tem problema. Venha e você vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tem essa consciência, o seu coração se transforma no coração de um adorador. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais fortemente aos nossos corações. Chegou no horário, pastor, e Deus fala: Deus dá a comida conforme o horário do almoço. Você passa para janta, que é almoço. Almoço é almoço, janta é janta. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe toda a igreja.